nós vamos falar sobre o projeto da rede de suprimentos, que eu já venho falando, né, há outros momentos, quando a gente falou sobre a transformação, sobre a manufatura, sobre, né, os projetos de capacidade, de produção, de localização. Dentro do projeto da rede de suprimentos, e aí o que é a rede de suprimentos? É importante que você lembre de forma muito clara o que é isso, né? Desde o fornecedor, do processo de transformação e a produto. Então, eu preciso focar para com que o meu processo de produção possa ter aí a melhor disposição, alocação, né, para esse momento de atendimento e suprimento de toda a minha cadeia de suprimentos. Como eu disse agora há pouco, você vai ficar mais do lado do fornecedor ou você vai ficar mais do lado da sua demanda? São fatores que precisam ser, né, pensados e analisados antes mesmo de você iniciar a sua abertura de negócio. E a gente pode trazer isso para negócios dentro da sua cidade. Tem pessoas que ela pensa em abrir um negócio e aí Champster, né, do empreendedorismo, ele traz esse conceito de que muitos negócios eles são abertos por necessidade, outros por oportunidade e outros por simples conveniência. Então, você visualiza a oportunidade de abertura de um negócio, muitas das vezes, sem pensar aonde você vai comprar. E aí, né, vamos pegar o setor, né, logística. A primeira reflexão que vem, olha, eu vou comprar em Goiânia, eu vou comprar no Paraná, as roupas lá são mais baratas, então eu viajo para lá, compro e trago para cá para revender. Sem você pensar quem vai ser o seu fornecedor. Entender quem é esse fornecedor, se ele tem condições de suprir a sua demanda. De você entender qual é a linha, qual que é, né, o designer que você está procurando para atender a sua demanda. E você precisa entender isso porque isso vai te tornar mais competitivo. Quando você tem um fornecedor que consegue te oferecer produtos direto de fábrica, a gente elimina, por exemplo, a desintermediação, que em vez de eu comprar o meu produto com uma pessoa que vai revendê-la, né, eu compro direto da fábrica. Professor, mas isso não acontece. Olha, acontece e todos os dias. Nós que estamos no interior, muitas das vezes compramos da capital. Veja, estou a 220 quilômetros de Cuiabá, Diamantino, Cuiabá, e eu trabalho com um estoque somente para atender conforme a necessidade da minha demanda. E Cuiabá tem um preço melhor do que eu comprar, por exemplo, uma peça aqui do meu concorrente dentro do mercado que eu estou inserido aqui no município. Mas isso você está fazendo uso de um atravessador. Se você conseguir comprar isso direto da fábrica, ou o mais próximo da fábrica possível, uma vez que você está formalizado, você é, né, um empreendedor, um empresário, você precisa fazer essa análise da sua rede de suprimentos. Quem aqui já comprou alguma coisa em Cuiabá ou comprou alguma coisa na nossa cidade? É muito mais do que comum isso. Você compra algo, né, num quarteirão, aí você finaliza o quarteirão e encontra aquele produto mais barato do que o que você, né, comprou anteriormente. E às vezes 20%, 30% mais barato. Aí você fica, meu Deus, né? Por que eu não parei um pouquinho e não pensei mais? Esse tipo, né, de construção, de projeto da rede de suprimentos, vai lhe ajudar a ser, por exemplo, mais competitivo. Vou pegar aqui um outro segmento que eu tenho, né, colegas aqui que estão no mercado que são da área de informática, peças e equipamentos de informática. Olha, né,
a diferença de preço é gritante. Vamos pegar aqui celulares, por exemplo. Se você for comprar celular hoje, né, de forma convencional dentro do nosso município ou do que você está inserido, você vai pagar aí 50% às vezes mais caro se você conhecesse a rede de fornecimento daquele determinado produto. Isso te ajuda a se tornar mais competitivo, porque você percebe que você vai no negócio A, B, C e D e o mesmo produto possui preços diferentes. Por quê? Justamente por causa do fornecedor. Você fala, professor, mas isso não acontece. Olha só um exemplo para água, refrigerante, bebidas alcoólicas, fumo, né, tabaco e tantos outros cereais. A grande maioria dos preços são padrões, não é? Coca-Cola, na maioria dos lugares, é R$ 10 o preço. Por quê? Porque a fábrica está ali em Cuiabá. A cerveja é a mesma coisa. Quando você tem um preço menor, é por causa de uma promoção ou a compra de um volume alto. Você está compreendendo o que eu estou colocando? Então, é extremamente necessário que você identifique, né, esses elos dentro da sua rede para que você consiga estabelecer essa rede de network. Isso vai te fortalecer como negócio, vai te tornar, né, a se manter no mercado por mais tempo. Isso é algo que vai fazer toda a diferença, porque você precisa tomar essas decisões. Porque, veja bem, talvez você possa, dentro do seu processo, em vez de comprar, você mesmo fabricar. Professor, como assim? Nossa, vamos pegar o setor de metalurgia, por exemplo. O que é isso, professor? Cortar e montar ferro, né? Soldar, construir portão, porta e N peças. Em vez de você comprar essas peças de Cuiabá, por que você mesmo não fabrica essas peças? Professor, mas né, eu tenho aí um investimento com máquinas e equipamentos para esse processo. Sim, mas aí é a hora de você exatamente fazer esse tipo de análise. Será que se você produzir não é melhor? E eu só estou dando um exemplo, a gente pode pegar N e N exemplos aqui. Poderia ser roupa, né? Por exemplo, tapete. Em vez de você comprar tapete, por que não produzir tapetes? Fazer para vender. Nós temos muitos segmentos, construção civil, por exemplo, é um deles. Algumas das, né, ferramentas utilizadas ou alguns dos suprimentos utilizados para a construção civil é fabricado dentro da obra. Então, cria-se a forma e se produz. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, tampas para caixas de gordura. Vou pegar, estou dando como exemplos, tá? Dentro de uma construção civil. Vamos pegar como exemplo assim, ó, uma manilha que você vai utilizar. Em vez de você ter que comprar manilha lá, vou comprar lá em Cuiabá porque é mais barato. Só que você tem fator tempo, você tem fator distância, você tem fator custo, você tem fator frete. Então, poxa, não é muito mais fácil fabricar essa peça aqui em vez de eu comprar? Então, quando você começa a olhar para a sua rede de suprimentos, você vai começar a ter essas análises. E se você ainda não abriu o seu negócio, e é claro, né, vai depender muito de qual é o nicho que ele está inserido, você pode tomar essa decisão. Por isso que a gente viu a localização. Como eu defino a minha localização? Olha, eu vou ficar mais próximo do meu fornecedor. Porque se eu ficar mais próximo do meu fornecedor, eu consigo ter um custo menor com transporte, com logística, né? E eu preciso ter um volume de produção alto. Então, quanto mais próximo do meu fornecedor, melhor. Contudo, entretanto, para eu entregar o meu produto para a minha demanda, eu tenho um custo maior.
porque eu vou ter que ir mais longe. Então, são coisas que você vai ponderando. Então, eu vou ficar no meio termo. Pô, mas pera lá, né? Como que funciona essa capacidade produtiva de atendimento da minha rede? É necessário que você pare para pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Tem negócios que muitas das vezes é mais por empreendedorismo do dono do negócio do que ele ter pensado, né, nesse processo de rede de suprimentos. Eu vou pegar um exemplo aqui que seria o setor automotivo, por exemplo. Você vai até um local, não tem a peça. Vou pegar aqui, não tem uma lâmpada. Você está com uma lâmpada do carro queimada, chegou até uma autoelétrica para trocar, não tem a lâmpada. E há vários fatores que levam você até aquele estabelecimento. E aí pode acontecer duas situações. A primeira, o empresário diz assim, ó, eu não tenho produto e você vai embora. Ou ele fala assim, ó, pera aí que eu já troco para você. Mas nesse pera aí, o que ele faz é ligar, né, no parceiro de mercado dele, e aí a gente não vai, né, entender o concorrente, e sim um parceiro de mercado, que tem a lanterna, a lâmpada, e ele vai lá buscar a lâmpada e troca a lâmpada. Isso vai falar um pouquinho, né, sobre competição, não há concorrência, há parcerias no mercado. Então, quando você olha para a rede de suprimentos, quem é que pode ser o seu parceiro? Quem é que pode ajudar você a atender a sua demanda? Eu sei que existe concorrência, e ela é real, e ela, né, é ferrenha, ela te destrói. Mas as grandes organizações, elas, claro, né, atuam de forma esmagadora como concorrente, mas elas têm parceiros que as atendem. Você já pensou dentro do seu estabelecimento ter essa possibilidade? Ou você aqui, né, quanto administrador, que está estudando essa possibilidade, a gente está gerando provocações aqui, não é? Como que eu vou fazer para produzir? Não posso, então eu vou comprar do mercado. Aí você vai pegar um atravessador, vai pagar caro, vai ter que revender mais caro ainda. Pô, mas espera aí, se eu terceirizar tudo isso, e se eu arrumar um parceiro para fabricar para mim? Você já pensou? Porque, veja só, tem segmentos que eles não produzem sozinho ou eles não abrem sozinho um determinado produto. Na verdade, nós nunca vamos a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos sempre de um parceiro. Então, vamos pegar um exemplo da BRF, que é uma empresa do setor do agro, de aves, que ela não trabalha sozinha. Ela não compra o frango na demanda. Espera lá, quem é os produtores de frango que tem aqui na região para me poder, né, produzir? Olha só aqui o fator, né, que a gente já estudou de localização e agora da rede de suprimentos. Ah, mas eu não tenho. Pô, mas é um segmento lucrativo produzir, né, dentro da indústria, o nicho de aves. Eu tenho um mercado externo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terceirizar a produção da minha matéria-prima. Eu entro, né, com a matéria-prima, que seria os frangos, e o agricultor com a ração, ou vice-versa. E aí vai depender muito da negociação, como que isso está estabelecido. E ele começa, né, a construir uma rede de suprimentos própria, integrada, que consegue atender a demanda de produção dele. Então, se aquele negócio quiser produzir mais, é só ele, né, estimular a produção de matéria-prima na rede integrada dele. Professor, mas ele pode comprar fora? Claro que pode, mas comprar fora exige um padrão.
E aí, se a gente for pensar, por exemplo, em aves e boi, olha só, a gente pode até, e suíno, né? A gente pode pensar em duas possibilidades aqui, ó, dentro desses três produtos: suíno, bovino e aves. Quando eu compro no mercado, né, o produto, a matéria-prima, eu tenho qualidades diferentes, não é mesmo? Uns têm, né, a raça, a espécie, o tratamento nutricional é diferente, porque está aí, né? É a cadeia de suprimentos que está no mercado. Mas se eu controlo a minha cadeia, eu consigo manter espécie, concordam? Eu consigo realizar um tratamento nutricional que vai, né, dar uma qualidade específica para a minha carne, mas eu também posso comprar fora. E aí são os produtos que eu tenho dentro da rede de suprimentos, integrada ou não, que vai me fornecer mercadoria. Porque acontece, por exemplo, de você comprar gado que já está aí no fim da vida. Gado de cria que já, né, chegou no seu limite de cria, ou enfim, já chegou no limite de idade, aquele gado vai para abate. O gado ele é para abate, a ave ela é para abate para consumo. Então, cuidado com o que eu digo, não vá, né, de repente, achar que eu estou aqui causando com a questão do abate para consumo, não, certo? Então, esses tipos de colocações e provocações, reflexões que eu estou colocando a você aqui, leva você a lembrar lá do tipo de localização que a gente falou sobre, né, as razões. Então, pera lá, você já pensou se eu tiver uma alteração de demanda? Se eu tiver, por exemplo, uma alteração no suprimento com o meu produto, com o meu fornecedor. Eu posso dar um exemplo para vocês, eu fiquei horrorizado. Eu fui, né, ao mercado essa semana e a cartela de ovos diminuiu 45% o tamanho. Quem aqui viu isso? Você viu isso? Então, a gente tem influências que são aí, né, do lado de oferta. Então, a gente tem, por exemplo, custo de mão de obra, a gente tem custo com terreno, como eu tinha colocado para vocês, a questão dos impostos, de energia, de transporte e tantos outros. Mas eu tenho influências do lado de demanda, que é a questão, né, do local, da imagem, da conveniência para os clientes, de habilidade de mão de obra. E todo esse conjunto, ele precisa ser pensado. Quando você vai para empresas, né, de EPP para cima, estudou contabilidade, né? Contabilidade você estuda, né, os tipos jurídicos de empresa. Então tem MEI, tem ME, tem EPP e tem as empresas de grande porte. Se você, né, fazer aí uma análise na nossa região aqui de 10 municípios, 11 municípios, você vai observar que a grande maioria dessas EPPs para cima não tem, né, localmente o seu fornecedor como, né, um atendente assim primário, vitalício, ou que, não, esse aqui é o meu fornecedor principal. Tudo é de fora. Quando você pega aí essas empresas maiores, normalmente eles têm estabelecidos, né, contratos de compra para atender todas as filiais, quando já tem aí mais de uma filial dentro da empresa, né? E aí você começa a fazer, né, essas parcerias de volume, de continuidade contratual, para que você possa garantir o fornecimento desses produtos. Sabe aonde isso vai levar? Na capacidade produtiva. Porque se você tem um cliente que consegue te fornecer produtos de forma contínua, ininterrupta, no volume que você precisa, você consegue produzir no volume necessário para atender a sua demanda. Agora, quando você tem esse, né, déficit de atendimento na sua rede de suprimentos, você não sabe se você vai comprar de forma terceirizada, se você vai produzir,
você fica ali meio que amarrado, você não consegue ter um preço adequado, você não consegue ter qualidade adequada. Você já imaginou se a Coca-Cola fosse diferente de sabor entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, entre um país e outro? Não é para qualquer um, né? Mas provavelmente você já comeu o mesmo produto. Não sei qual foi o produto, em estados diferentes, que não estava na mesma textura, sabor, né? Não foi a mesma coisa. Isso fala diretamente de fornecimento. Quem é o fornecedor da rede de suprimentos? Porque você precisa garantir essa qualidade, você precisa manter, né, não só a capacidade de suprimento, mas o equilíbrio da capacidade de produção, de atendimento da sua demanda. Então, essas análises que a gente está fazendo dentro, né, dessa perspectiva de projeto da rede de suprimentos, ela vai fazer esse tipo de reflexão. E olha o quão importante isso é. Qualquer segmento, tá, gente? Qualquer segmento. Posso aqui dar mais um exemplo. Lojas de camelô. Tem gente que tem loja aí na sua cidade, na minha cidade, que vai comprar lá no shopping do camelô em Cuiabá para revender dentro do seu município. Ele está fazendo uma intermediação com o atravessador, vai comprar caro e vai vender caro. Cadê o lucro dele? Ele não pensou na rede de suprimentos. Tem muitos fornecedores, muitos empreendedores, perdão, tem muito empreendedor dentro do local, né, da comunidade que você está inserido, que ele não conhece os seus fornecedores. Ele compra de atravessador. Aí você fala, nossa, professor, isso é um absurdo. Não pode ser. É assim. Ele não conhece aonde ele poderia comprar. Vou para o Paraguai, vou para a Bolívia comprar. E você consegue ver diferença de preços, na qualidade do produto, na sua competitividade de mercado, na sua capacidade de produção, na sua localização. Então, esse conteúdo ele é para gerar essa provocação de fazer essas reflexões antes de eu abrir o meu negócio. É importante você fazer isso, né? Eu vou voltar para o exemplo do ovo. Provavelmente você deve ter visto o preço do ovo, né? Você viu que subiu o ovo, né? Então, a pessoa que abrir aí, né, um negócio no setor de alimentos, que é algo que está bombando nessa pandemia, está todo mundo aí mais viçoso, mais cheinho, né? Tá malhando? Tô malhando. Braço direito e esquerdo com o garfo. Então, se ele não pensar de quem que ele vai comprar o ovo, ele vai tomar prejuízo. Não dá para comprar o ovo no supermercado. Não dá para comprar o ovo, né, no atacado. Você tem que olhar para a sua rede de suprimentos. Com quem vai me atender? Professor, o caipira, então, aí que não dá mesmo. É exatamente isso que eu quero que você tenha como reflexão. Quem é o seu fornecedor? E mais, ele vai conseguir te atender de forma contínua, ininterrupta, e ele vai garantir a qualidade desse produto para você poder produzir? Eu só estou pegando como exemplo o ovo, mas a infinidade de produtos, né, e de nichos, como a própria disciplina de administração de operações e serviços conceitua no início dela: entrada, inputs de recursos, transformação, saída.